Fala turma, tudo bem? Aqui com vocês, Thales Batista. Estamos começando hoje mais um Ganhando na América. E hoje, galera, vou entrevistar um camarada sensacional, Fernando Neto, dono da T4T Orlando, uma das maiores empresas voltadas ao turismo a brasileiros que vêm aqui para passeio. Então o Fernando faz o acompanhamento dessa pessoa para o parque e tudo que envolve o turismo e a viagem de férias da família que vem para cá. Vamos lá, vamos conhecer um pouquinho da história do Fernando. Pessoal, cheguei aqui, vamos ali conhecer um pouquinho a história do Neto, vamos falar um pouquinho sobre a T4T, que faz toda a assessoria para sua família que vai vir aqui passear no parque, não apenas em Orlando, mas também em outras localidades ao redor do planeta. Califórnia, Tóquio, Paris. Vamos lá, vamos conhecer a história do Neto e a T4T. E aí, meu querido? Muito legal. Tudo bom, Quero pessoal? apresentar para vocês o Neto. Venha comigo, vamos conhecer um pouquinho da história fantástica desse meu amigo. E ele vai falar um pouquinho sobre a sua empresa, que faz um trabalho excepcional aqui em Orlando. E detalhe, se não for a maior, é uma das maiores empresas voltada ao turismo. Você que tá dizendo, eu não vou falar isso não, eu não sei o que tá dizendo. Não, eu não. Falaram para mim e é uma das maiores empresas de turismo aqui da nossa linda Orlando. Aonde mais nós atuamos? Orlando, Califórnia, Paris, Tóquio, onde você quiser a gente vai te ajudar. Chama, vem, vamos conversar um pouquinho. Vamos lá. Neto, conta para mim, de onde você é do Rio e em que ano você veio aqui para os Estados Unidos, meu amigo? Eu acho que pelo meu sotaque dá para entender que eu sou lá do Recife, né? Do Mato Grosso do Sul, não é? Hein? Sou carioca, aquele bem da gema mesmo, sabe? Legal. Que fala alto, que toda hora solta uma palavra que não deve soltar, sabe como é que é? O carioca ele tem um lance meio assim de brincalhão, né? Cara, eu acho que o carioca ele é um pouquinho mais alegre, né? Extrovertido e tudo. Mas a gente tem aquele costume de falar mais alto. Que legal. Né? E conta pra mim, quando e como você chegou nos Estados Unidos? Como foi a sua decisão de vir pra cá? Cara, a gente já visitou os Estados Unidos muitas vezes antes de vir morar, né? Eu acho que todo brasileiro que sonha um dia morar aqui... Primeiro vem passear. Acho que a grande maioria, sim, né? Acaba vindo. E eu sempre gostei muito de vir pra cá, de curtir os Estados Unidos, principalmente aqui em Orlando. Mas vir para morar mesmo a gente veio em 2018. Foi nesse ano que a gente se conheceu. Foi nesse ano que a gente se conheceu. Foi. E a gente veio morar aqui exatamente 1º de maio de 2018, que é dia do trabalho no Brasil. 1º de maio, dia do aniversário do meu pai, legal. Ó, dia do trabalho, de quem gosta de trabalhar, de quem se dedica. Mas você não veio para trabalhar. Não. Você veio, na verdade, você não veio. Conta um pouquinho pra gente, como foi? Essa nossa iniciativa de vir para cá, apesar de eu morar no Rio a minha vida toda, e a gente tem problema de violência, etc. Eu não tinha aquela coisa de eu tenho que ir embora do Brasil por causa da violência. A gente sempre tem um pouquinho dessa sensação de que nos Estados Unidos a gente vai se sentir mais seguro e etc. Mas a gente veio principalmente porque a minha esposa e o meu filho, meu enteado, eles tinham vontade de estudar. Aí vieram com visto de estudante para... Exatamente. Cada um veio com seu visto de estudante. Eu tenho uma empresa de publicidade também no Brasil. Legal. Você já trabalha com publicidade há um bom tempo. Há muitos anos. A minha empresa de publicidade no Brasil deve ter aí pelo menos uns quase 30 anos. Nossa, quase a minha idade. Ó. Quase 30 anos. Eu vim, logicamente, viemos para cá, alugamos apartamento, organizamos a vida toda deles aqui. Eles vieram primeiro e você ficou no vai e vem. Eu vim inicialmente com eles para justamente deixar tudo organizado. Mas eu ficava muito tempo no Brasil por causa da minha empresa. Quando você tira o visto de estudante, você tem os seus dependentes, né? Certo. E eu me coloquei como um dependente da minha esposa para que eu pudesse, logicamente, ir e vir com mais facilidade. Mas eles ficavam aqui diretamente e como eu tinha o meu negócio no Brasil, eu passava talvez 8 meses do ano no Brasil e vinha... E um pouco de tempo aqui. Eles estudando, você morava lá. Isso é bastante comum para quem vive aí no Brasil e às vezes não sabe. Muitas famílias vivem aqui, vem a mulher com os filhos, ou vice-versa, vem uma parte da família, outra parte fica no Brasil, vem numa temporada, vive um pouco aqui e um pouco lá. E quando foi que você decidiu ficar de vez e começar a vida de trabalho aqui nos Estados Unidos?
Cara, o ficar de vez, eu acho que muitas pessoas tiveram suas vidas aí meio que modificadas, alteradas aí com aquela pandemia que a gente passou, né? Com a pandemia no ano de 2020. Né? Eu me lembro que a gente foi pro Brasil ali no finalzinho de fevereiro, início de março de 2020. Fomos para curtir um pouquinho o carnaval. E, inclusive, minha filha veio com a gente nesse momento. E depois que a gente entrou aqui, passou uns 2 ou 3 dias, gente teve a pandemia. Eu lembro certinho, porque eu também estava no Brasil. Eu vim no dia 19 de março. Dia 20 fechou a fronteira. E aí não pôde vir mais. A gente ficou quanto tempo de fronteira fechada? A gente chegou aqui no dia 14 de março. Então foi também bem antes. E a gente curtiu um pouquinho do carnaval no Rio. Eu não ouvi absolutamente nada sobre pandemia. Não, e legal que lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo, você mora no Rio, tem turista internacional de todas as partes do mundo. Agora, na nossa cidade, uma cidade pequena, não tinha ninguém fora do Brasil. Eu era o único fora do Brasil. Aí falava em pandemia, eu falava, isso não vai dar nada. Eu não imaginava que a gente viveria isso. E causou muito transtorno na nossa vida. Foi. Aí, por ter fechado a fronteira, você não pôde voltar para o Brasil. Um caso interessante é que quando o nosso voo foi no dia 14, eu me lembro bem, foi um voo da Latam, aquele voo diurno, né, que sai normalmente de São Paulo, ali 9 e pouca da manhã, e chega aqui umas 6 horas da tarde. E eu lembro de ter entrado no avião e já ter entendido que tinha alguma coisa errada ali. O voo estava relativamente vazio. Eu chamei a aeromoça, perguntei por que esse voo costuma ser sempre tão cheio, por que ele tá vazio assim? E eu lembro dela me falar assim, é por causa do corona. E eu falei, o que é o corona? Você falando isso, eu tô lembrando. Eu acho que eu vim no meu voo também com mais 3 pessoas só. O avião veio tão vazio que não tinha ninguém. E depois a gente teve essa coisa mais de Covid, ouvi mais a palavra Covid. Mas dentro do avião, a primeira palavra que eu ouvi foi corona. E eu não sabia do que se tratava. Enfim, a gente até falou, bom, tem poltronas aqui à vontade, a gente vai poder deitar, vamos descansar. E assim foi a viagem. E naquele momento de pandemia, você não trabalhava com turismo? Não. A gente tinha alguns amigos que já faziam esse trabalho, a gente já tinha um interesse né, de poder, enfim, desbravar um pouquinho mais esse mercado e etc. Existia a intenção, mas ainda não existia a ação. E também não tinha pessoas aqui. Naquela época eu trabalhava com locadora de carro, ficamos 1 ano e meio, acredito eu, sem vir turista do Brasil. Verdade. Eu trabalhava só com turista do Brasil e o negócio só foi água abaixo. Os parques fecharam ali no iníciozinho de março e ficaram, se eu não me engano, uns 4 meses. Nossa, depois de 4 meses, alguns parques da Disney reabriram hoje na Flórida. Sem Mickey ou Pato Donald na recepção. A reabertura de 2 dos 4 parques da Disney em Orlando. Nossa, e eu conheci, você também é da área, muitos colegas que trabalhavam no turismo naquela época teve um momento muito difícil, porque quem bancava os nossos negócios era quem vinha do Brasil. Sim, os viajantes, né? Acabou, parou o nosso Muitas negócio. empresas fecharam, muitos negócios acabaram. Muitas pessoas voltaram para o Brasil, infelizmente passaram dias difíceis. Só funcionários da Disney, até uma informação aqui, foram mais de 35 mil demitidos durante essa época. Meu Deus do céu. O parque ficou um bom tempo fechado. Aí quase depois... 4 meses fechados ali. E nesse tempo de dificuldade que a gente passou, você trabalhou com alguma outra coisa? Você enfrentou algum outro tipo de serviço diferente do que você era acostumado? Como foi? Então, de uma hora para outra, eu olhava para os lados e não tinha absolutamente nada. A gente não podia sair de casa, a gente não podia ir para o Brasil, não podia fazer absolutamente nada. Inicialmente, eu até achei que eu ia tirar umas fériasinhas ali forçadas de 1 semana, 2 semanas. Eu falei, isso aí daqui a pouco passa. Até que eu liguei a televisão. E só se falava isso. E aí... Você, como eu, a gente trabalhava com turistas, você ainda trabalha, eu pouco com a locação, você está mais direto em várias áreas que daqui a pouco eu vou te deixar falar sobre toda a sua empresa, mas foi um tempo que mexeu muito com a gente que vivia aqui. Foi. Eu lembro, você perguntou de o que a gente acabou fazendo nesse período. Eu lembro bem que, inicialmente, eu pensei nisso vou tirar umas 2 semaninhas de férias e etc. E aí, quando passou 5 dias, eu falei, acho que isso não vai acabar tão cedo.
eu vou ter que pensar em alguma coisa. E seus negócios no Brasil, você não pode ir daqui para lá. Meus negócios todos no Brasil, fechados também. Nossa. A empresa de publicidade que eu tenho no Brasil, ela tem uma atuação muito forte em shoppings e etc. Também fechou. Alguns lojistas começaram a ter algum tipo de relação comercial mais virtual também, né? Sem receber os clientes nas lojas e tudo. E eu lembro que eu fiquei talvez aí umas 2 noites sem dormir, pensando o que eu ia fazer, porque não tinha nada. A rua estava deserta, você tinha toque de recolher, você não podia sair. E eu lembro de ter pensado, vou pedir uma pizza. E aí pedimos uma pizza e eu me deparei com aquele aplicativo ali da pizza. Estava começando os aplicativos. Os aplicativos estavam começando a... E aí eu falei, eu vou fazer uma conta de aplicativo. E aí, enfim, os aplicativos estavam dispostos, porque, para quem não conhece aqui, você vai atuando em áreas específicas, cidades específicas, e se você tem ali uma incidência muito grande de profissionais naquela área, eles não abrem para o teu endereço para que você se cadastre, etc. Então, naquele momento, eles estavam recebendo pessoas para... Recebendo muita gente, e eu me cadastrei, saiu ali a minha conta na hora. Olha que legal. E aí eu falei, bom, amanhã eu vou pra rua fazer o famoso delivery, vou fazer as entregas. Você chegou a entrar no Uber Eats, naquele... Sim. Na época era o Nordeste. O Nordeste ele tava mais... Olha, eu sempre falo que o mundo do negócio é bem distinto, né? O dia da tristeza de um é a alegria do outro. Sempre tem uma oportunidade. Sempre há oportunidade, porque num tempo que ficou muito difícil pra gente que atuava com turismo, a Flórida começou a receber bastante pessoas que eram de outros estados, que começaram a atuar dentro das próprias casas, com home office. E você hoje atua com home office. A gente chegou a ver até uma possibilidade de ter um escritório comercial, né, vamos dizer assim. Mas é uma tendência aqui nos Estados Unidos, você ter o seu home office, você trabalhar, né, no mesmo lugar que você mora. E a gente aqui, como tem uma incidência muito grande em parque, etc., o meu escritório funciona muito na madrugada, funciona muito ali na partezinha da manhã, e durante o dia a gente está sempre visitando os clientes. E olha, é tão forte essa parte de home office, agora com essa minha imersão no mundo imobiliário, a estatística é que a cada dia muda-se 1.000 famílias para a Flórida, de pessoas que já vivem dentro dos Estados Unidos. Verdade. Por qualidade de vida e poder trabalhar dentro de casa. Falando em trabalhar dentro de casa, mostra o seu escritório, o seu office, o seu... Vamos lá? A gente está aqui na área externa. Né? Mostra e fala um pouquinho dele para nós. Eu costumo dizer o seguinte, aqui é a área que a gente curte um pouco. Exato. Mas eu vou te dizer que eu curto muito o escritório. Você fica mais dentro do seu escritório e ali você montou da forma que você gosta, com... Os amigos que estão mais assim com a gente o tempo todo, eles costumam dizer, você é maluco, você não para de trabalhar. E eu costumo dizer para eles assim, talvez você me veja trabalhar muito tempo e ache que isso para mim é um martírio. Cara, e não é. Não. Eu faço com gosto, sabe? Assim, tremendo. É a primeira chave do sucesso. E assim, a gente sabe que aquilo tudo que a gente está fazendo vai trazer alegria, vai trazer diversão, felicidade para as famílias que às vezes estão dedicando ali uma vida inteira para vir para cá, né, para curtir a Disney, curtir a Universal, curtir os parques. Você tem que dedicar esse tempo mais ao trabalho para fazer acontecer da forma que está acontecendo com quem é o seu cliente que vem do Brasil. Por isso que eu acho que tem muito do negócio dar certo, isso também, né? Da gente se dedicar demais, fazer com muito carinho, não ter esse... Tudo que você faz com muita determinação, foco e amor à profissão, se torna um empreendimento bem sucedido. Por isso que eu me divirto muito lá dentro. Mostra lá um pouquinho pra gente. Vamos lá. A casa é sua, meu amigo, você vai Obrigado. Me mostra um pouco do seu escritório, do seu home office. Vou te levar pro meu parque de diversões. O seu parque? Vou te levar. Ei, galera, pensa bem, o cara tem o seu próprio parque. Vocês vão entender por que ele tem o próprio parque. Vem aqui dar uma olhadinha. Que a gente começa a planejar o sonho aí de muitas famílias, né? Que legal. Que estão vindo para cá para se divertir junto com a gente. A gente agradece sempre muito a todos eles, porque uma viagem como essa não é uma viagem barata, é uma viagem que as pessoas às vezes estão pensando durante uma vida inteira. A gente recebe muita gente que tem 40, 50, 60 anos e é a primeira vez que vem para a Disney. Então a gente tem esse prazer de não só planejar tudo isso, como ver lá as pessoas vendo o Mickey e se emocionando. Ô Neto, você falando aí sobre a família que vem aqui para os Estados Unidos, vai fazer o passeio, a turma não imagina como é
essa parte aqui por trás que faz tudo acontecer, porque é o seguinte, não é só uma viagem, é a realização de um sonho. A pessoa tem o sonho de vir aqui para a Disney, para conhecer o parque, e nada melhor do que ir num parque e ter toda a sua assessoria, a sua empresa por trás, fazendo que isso seja mágico para eles. Fala um pouquinho para gente desse trabalho. É verdade. Às vezes é a viagem da vida, né? Às vezes as pessoas têm uma única oportunidade, né? Uhum, De juntar dinheiro, de juntar a própria família, né? exato. Para conseguir estar aqui. Então a gente tem total ciência dessa responsabilidade. A gente se empenha muito também por isso. E o que a gente quer é que realmente as pessoas curtam esse momento, que eles Uhum. possam estar juntos, em família, entre amigos, e que possam se preocupar somente em viver ali aquele momento. Por Ô isso o nosso Neto, trabalho é tão exaustivo e a exato. gente se cobra tanto para que tudo dê certo. Mas eu entendo você se cobrar, porque quando eu estava na parte de locação, o que vem antes da entrega de um carro tem todo um sistema de logística, de funcionamento, e o que você faz vai muito além disso, porque a pessoa chega aqui, ela já vai ter, além do guia no parque, vários outros suportes da sua empresa. Eu queria que você falasse, explanasse para a nossa turma um pouquinho do que mais além do parque, porque a vinda não é só o parque, né? Fala um pouquinho mais sobre as outras áreas de atuação da sua empresa. Então, às vezes pode parecer até meio louco a gente falar isso, mas tem muita gente que às vezes tem até condição, enfim, se planejou para isso e às vezes nem sabe que você precisa ter um visto para entrar aqui. Então, como a gente acaba recebendo muitas mensagens, muitos Uhum. contatos, esse nosso trabalho começa desde lá de trás, desde a pessoa ter a vontade de vir para cá, Aham, e aí a gente começa a entender tudo que eles já têm planejado, se já aham. tirou o visto, se já tirou o passaporte, enfim, tudo que está organizado, e a gente consegue ajudar desde ali do marco zero até Até realmente a pessoa chegar aqui nos parques. chegou aqui no parque e você também faz assessoria para eles com locação do carro, Tudo. com fechamento do hotel ou da casa de Desde a férias, passagem aérea. a passagem aérea. Turma, então olha que legal, fica a dica para todos vocês que estão aí. Vai vir passear, entre em contato com o Instagram da T4T, fala com o Neto, fala com a equipe dele, porque você que está aí e quer saber sobre toda a parte burocrática, desde o momento de tirar o visto até chegar no parque, a empresa T4T vai te auxiliar nisso. Neto, e mudando um pouquinho ali, você tem ideia de quantas pessoas vocês já atenderam desde o início da empresa? Olha, a gente tem ali um cálculo, né? Se a gente não levar em consideração um núcleo familiar como uma pessoa, Ah, sim. a Aham. gente já atendeu aí mais de 20.000 pessoas nesse De tempo. 20.000 pessoas. É. Dentre as pessoas, temos algumas histórias icônicas que te presentearam aqui, né? Temos muitas. A gente tenta aqui, né, colocar, deixar sempre exposto para que a gente, lógico, Aham. sempre se lembre. Isso faz a gente se lembrar daqueles momentos e colocar mais emoção ainda para É. as outras famílias. Eu acho que eu posso até mostrar aqui para vocês O que, rapidinho. mostra pra gente algum dos Aqui, ó. presentes que Vem te cá, vem marcou. cá. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Essa camisa aqui é uma camisa especial. Essa aqui é mais uma homenagem. Ela é uma camisa autografada, em homenagem ao meu sogro que faleceu no ano passado. Era botafoguense doente. Então a gente deixou exposto aqui também para homenagear ele. Essa aqui, a gente atende um diretor do Real Madrid, nosso querido Júnior Calafate. A história dele é engraçada. Ele teve aqui, se não me falha a memória, 2022. Ele chegou em Orlando nas vésperas do Natal, sem ter absolutamente nada. É um cara que trabalha muito e conversando com alguém, alguma pessoa nos indicou a ele. E ele me ligou dia 23 de dezembro, dizendo que estava desesperado com a família dele, que não sabia o que fazer, não tinha parque. Naquela época, os parques ainda estavam com agendamento para você entrar. Ah, eu lembro. Ainda tinha alguns resquícios ali da Da pandemia. pandemia. E aí a gente conseguiu organizar tudo para ele. Ele ficou super grato. É uma pessoa super influente, super bacana, super amável. E aí agora no ano passado ele teve mais uma vez com a gente, já é a terceira vez que ele vem, né? Virou aquele cliente amigo, fiel. E aí ele trouxe essa camisa aqui do Real Madrid, todos os jogadores. A gente tem aqui, ó, inclusive, o Rodrigo, que é da seleção brasileira.
e também joga no Real Madrid. A gente tem aqui também o Vinícius Júnior, quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, Vinícius Júnior. Aqui. Fora os outros jogadores todos, você que conhece mais de futebol, sabe das estrelas que jogam no Real Madrid. Então, esse aqui é um presente. Toda vez que eu vejo, eu me emociono muito. E aqui também, falar de emoção é difícil, porque eu sou vascaíno. Então, ó, essa camisa aqui eu recebi dos jogadores do Vasco. Eles vieram fazer uma pré-temporada aqui em Orlando. E eu tive o prazer de poder brincar com eles no parque um pouco. A gente passou um dia lá super bacana. E eles me presentearam com essa camisa aqui autografada por eles. Para mim, que sou vascaíno, é muito especial, né? É fantástico. Eu imagino, assim, para quem gosta do time, para quem acompanha a história do time, como você, desde criança, ter uma camiseta autografada por eles e ainda ter um momento com eles, é fantástico. É muito legal. Agora eu fico aqui um pouco preocupado com o diretor do Real Madrid. Se ele vier aqui de novo e me ver jogando bola, cara, alguém lá vai perder. Tu acha que ele leva? Alguém vai perder o emprego lá. É. Brincadeira, bola só de carne no prato. Eu sou horrível no futebol. E E a gente falou de presente, vou mostrar um outro também aqui. Você, quando chegou aqui, você estava com algumas curiosidades de pessoas que a gente já tinha atendido e tudo. E aí ele falou assim, rapaz, eu sou muito fã do Romero Brito. Aí eu falei, pô, é nosso cliente também. mostra para nós um Ó. pouquinho das obras do Romero aqui Dá pra contigo. gente ali, tá vendo? Esse Mickeyzinho aí, ó, é um Mickey especial de quando a Disney fez 100 anos, a Disney Company fez 100 anos, e aí o Romero Brito fez essa edição especial do Mickey, e ela tá aí, ó, autografada pra gente. Ele já esteve aqui, não só ele, como a família dele todinha, tá sempre com a gente por aqui. E a gente teve o prazer de atendê-lo e ele sempre nos presenteia. A gente tem outras peçazinhas aqui dele também. Acho que aqui tem, ó. Turma, às vezes alguém do Brasil vai estar vendo e não conhece o Romero Brito. É um brasileiro que já vive há anos aqui nos Estados Unidos e acredito eu que seja hoje um dos maiores artistas plásticos do Brasil. Sensacional, tem obra dele em todo mundo. E a característica da obra dele é muito interessante, porque o Neto estava me contando que é o único artista plástico que pode modificar as cores Exatamente, dos a bonequinhos Disney da Disney. permite que o Romero Brito desconfigure as cores do personagem, as características deles, né? Olha que Então, legal. ó, você pode ver aqui, assinadinha aqui atrás. É isso aí. Você falou um pouquinho para nós sobre os presentes que você ganhou, mas eu acho que o maior presente que você ganha é ver a felicidade de uma criança quando vem a primeira vez pela Disney e tem todo o preparo de vocês para que torne mais mágico esse passeio, né? Verdade. E não só das crianças, tá? Uma das coisas que, nesse tempo todo aí, que a gente teve o prazer de executar essa tarefa tão bacana, que é poder levar um pouquinho mais de magia para as pessoas em suas viagens e tudo, me assustou como os adultos viram criança e como eles conseguem sintomatizar isso que a gente sempre tem na cabeça que as crianças, né, vão adorar, que as Exato. crianças vão gostar. Mas eu vou te falar que naquele encontro com o Mickey, 90% dos adultos não se aguentam, se emocionam. Eu acho que esse encontro com o Mickey eu tive quando eu desci dentro do aeroporto de Orlando a primeira vez. Eu vim para passear. Quando eu vi, falei, é aqui que eu vou morar. Aquele momento eu já sabia que era aqui que eu iria viver. Viver E aqui é muito bom, né? muito legal. Muito bom. Traz amizades muito boa para a vida da gente. Porém, de outro lado, traz aí umas concorrências diferentes, traz pessoas que magoam com o nosso crescimento, com o nosso sucesso. E isso é normal. Eu acredito que com o crescimento da sua empresa, com o destaque que ela tornou, é normal que acaba chamando a atenção de uma pessoa ou outra em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho para quem está ouvindo a gente, uma dica de quem quer vir empreender. O que é que ele tem que ter em mente com essas dificuldades que a gente encontra para empreender aqui nos Estados Unidos? Eu costumo dizer a amigos, enfim, todas as pessoas que entram nesse assunto, que a gente precisa conversar um pouco, viver aqui é muito difícil. Uma parcela muito pequena das pessoas chega aqui como especialista em alguma coisa, já certinho ali do que vai fazer profissionalmente quando vem para cá e tudo mais. Então, costumo dizer que aqui todo mundo é especialista em tudo e é especialista em nada.
Sabe como é que é? Aham. Então, acaba que qualquer oportunidade, qualquer situação que possa gerar uma oportunidade, ela acaba sendo abraçada aí, talvez, de uma forma não tão é, é, profissional, ou não tão justa, né? Vamos dizer assim. E a gente acaba tendo alguns percalços aí, algumas situações de realmente problema de Uhum. relacionamento e tudo. Mas eu sempre quero acreditar que isso não vai transformar aí as pessoas em pessoas ruins. Eu acho que tá todo mundo aqui lutando pelo seu, Uhum. disputando o seu espaço. E aí, logicamente, é meio que subliminar você ter uma situação ali do teu lado e você tentar não se aproveitar, mas tentar se utilizar daquela situação para que você tenha algum tipo de crescimento. Isso faz com que as relações aqui interpessoais fiquem É, muito um pouco arranhadas, arranhado. as pessoas não confiam muito nos outros, Exato. então Mas eu tenho um pensamento assim, Estados Unidos é a terra da oportunidade, verdade. né? Dentre as oportunidades, eu sempre menciono que também temos oportunistas, que quer tirar vantagem de alguém ou de algo para crescer. Verdade. Só que a gente vê ao longo do tempo, a gente já está, nós dois já nos conhecemos há quase 7, 8 anos. Verdade. Quando você tem o interesse de fazer algo e dedica, como você está dedicando para a sua empresa, o crescimento vem automaticamente. Não precisa fazer manobras ou algo que prejudica a vida do outro para você ter o seu crescimento. É só tocar o barco, fazer o seu bonitinho, que colhe o sucesso igual você está colhendo. O grande problema aqui nos Estados Unidos, como a gente está dizendo, as pessoas chegam aqui sem ter nenhum tipo de especialização, ou até mesmo um planejamento, o início é muito difícil. Então Muito. você não. Você chega aqui muito cru, então tudo é uma novidade, desde da conta de luz que você faz para o teu apartamento, até a conta de água, até a ida ao mercado que tem produtos diferentes, hábitos diferentes, o gosto da comida é diferente, o tempero é Tudo diferente. diferente. Então você vai vivendo uma situação nova ali a cada segundo, e o início é muito complexo. Então acho que é por isso que as pessoas acabam se utilizando de talvez umas realmente vão forçar uma amizade, vão forçar um contato. Uhum. Outras, às vezes, você vai ter uma amizade que começa normalmente e depois ela vai se transformando em outra coisa, porque a pessoa vai cada vez mais querendo entender o que você faz, como Exato. você fez, qual foi o teu processo. Esse início é muito complicado. Então as pessoas preferem pegar esse atalho, né? Aham. Para conseguir, já tem uma ideia, poxa, ele fez isso, deu certo, então deixa eu tentar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais ali. É, e é o que acaba destruindo as relações aqui, né? Exato. Por isso que eu montei o quadro aqui, o Ganhando na América, para que cada um possa contar a sua experiência, possa contar para quem está nos assistindo sobre as dificuldades que a gente encontrou e conhecendo bastante sobre muitos amigos que eu vou entrevistar, e você sendo um deles, o que mais expressa o nosso crescimento aqui é a resiliência, Verdade. né? É a força de vontade. Eu tenho certeza que você passou um período, como a gente falou, da pandemia, que foi difícil, mas como um bom empreendedor e já da área de comunicação, você foi longe, está indo longe, tão longe que não é só aqui em Orlando, Eu né? lembro de umas coisas, Aham. nessa época que eu estava ali fazendo delivery, como bom carioca, a gente adora uma conversa, adora um papo. E tinha sempre aquele momento ali entre o almoço e o jantar, eu ia muito cedo, por volta ali de umas 10, 10 e pouca da manhã, e chegava em casa muito tarde, umas 11 e pouca da noite, para que a gente conseguisse pegar ali os Muito dois trabalho, turnos, é. turno do almoço, Aham. turno do jantar. Então você tem ali no meio do dia aquele tempinho que você acaba ficando um pouco mais ocioso. Aham. E eu lembro de conversar com muitos amigos, que são amigos, inclusive, até hoje. Aham. Recebo-os aqui em casa o tempo todo, enfim. Foram amizades que realmente a gente fez e que a gente mantém. Mantém. E eu lembro sempre da gente comentando, pô, quando isso vai acabar? Quando isso vai passar? E eu brincava com isso. Eu falei, eu não sei quando vai acabar, mas quando acabar, eu vou ser o primeiro a fazer alguma coisa diferente. E aí foi isso que me É, impulsionou. diante a dificuldade gerou uma oportunidade. No tempo que, às vezes, as pessoas ficou num período de tristeza, porque cada um teve a sua particularidade, você ali ficou criando Eu fiquei para só esperando o momento. só esperando o momento. Você criou uma cronologia para sua empresa, como que você iria atuar? E eu lembro que, como eu ficava ali dentro do carro o tempo todo,
Então eu estava sempre ouvindo notícia, podcast, enfim, resenha de futebol que eu gosto. Aham. Então eu estava ali sempre no carro ouvindo, até que eu ouvi a notícia de que a fronteira ia abrir. Eu lembro que devia ser por volta ali de umas 2 da tarde, mais ou menos. Aham. Quase bati com o carro, fiquei nervoso. Falei, como assim vai abrir? E tive que parar para ver. E aí, naquele momento, foi a minha virada de chave. A Eu falei, vira- bom, agora é a hora De começar, de ter de acompanhar essa virada, né? Acompanhar esse que momento. legal. E vamos lá, como você trabalha com o acompanhamento das famílias no parque, hoje você tem os seus agentes que vai até o parque e faz essa recepção da família. Mas para que eles façam o trabalho hoje, eles foram treinados por ti. Sim. E tem um lance aí que quando eu estava perto da pandemia, você correu para o parque porque não tinha nada. Como que foi isso aí? Você foi lá explorar o local? Eu acho que se a gente realmente não se dedica e não acredita, não tem como você fazer diferente. Aham, E nesse momento que foi anunciado essa questão da abertura das fronteiras, certo. a Disney também anunciou que ela ia mudar a sua logística de fila rápida, né, de fura-fila nos parques. Aham. E eu lembro claramente de eu fazer conta, né, e dizer, bom, eu vou ter que ficar ali alguns dias sem trabalhar para que eu possa ir ao parque, estudar o sistema novo e entender tudo que está acontecendo. Foi, foi meio difícil, porque eu falei, bom, 4 dias sem Sem trabalhar, isso trabalhar. vai. Não, ô galera, e ó, olha o detalhe, isso aqui vocês precisam saber bem, quem vive aí no Brasil. Quando a gente fala aqui ficar um dia sem trabalhar, é um dia sem trabalhar. É. Ficar 4 dias, uma semana sem trabalhar é uma loucura, mexe na nossa. Aqui é muito diferente do Brasil. Aqui a gente tem um dia de trabalho, a gente não tem um mês de trabalho. É, Então, se você fica doente, você não recebe. Se você tira férias, você não recebe. Se você fica 2 dias sem trabalhar, você não recebe. Fim de semana, você precisa de 7 dias na semana para poder pagar suas contas, né, honrar seus compromissos. Você tem que trabalhar de segunda a segunda. No Brasil, a gente trabalha de segunda a sexta. Sábado e domingo, a gente está, na grande maioria das vezes, recebendo, mas está sem trabalhar. Então, aqui a coisa é muito diferente. A gente faz conta ali, a gente recebe por hora aqui. Exato, Então a exato. gente entende, bom, se eu ficar de 10 da manhã até 11 da noite, eu vou ganhar um pouquinho mais, no fim da semana vai dar esse tantinho a mais. Esses esclarecimentos é bem legal para que eles possam entender a nossa jornada E aqui. a conta que eu fiz foi essa. Eu falei, bom, a Disney tem 4 parques, tem um sistema novo. Eu vou precisar de 4 ingressos para os parques, eu vou precisar comprar esse sistema novo, eu vou ficar sem trabalhar esses 4 dias. Então vamos falar aqui que hoje toda a sua empresa, que já atendeu mais de 20.000 pessoas, começou com 4 ingressos no parque. Começou com 4 ingressos no parque. Assim, começou não, ela retornou, né? Ela retornou com Porque a gente iniciou ela um pouco antes ali da pandemia, de Aham. forma mais simples, mais tranquila, mas até porque eu tenho uma empresa no Brasil e ela funcionava muito Aham. bem. Então eu acho que é o próprio ritmo de trabalho aqui, eu ainda estava muito nisso, de me dedicar à minha operação no Brasil, mais na operação do Brasil e menos na daqui. Aham. Então eu já tinha esse ritmo um pouco mais voltado para o Brasil. E nesse momento de retorno, eu tinha certeza que eu ia investir ali 100% do meu tempo na T4T, na empresa de turismo. E que se transformou num sucesso que vai além da Disney. Qual parque Graças mais a Deus. você faz com a turma? Todos os parques Todos os aqui, parques. Aham. se você tem uma atração que tenha a fila normal e que tenha a fila rápida, a gente sempre vai poder ajudar. Vai Então, todos os ajudar. parques aqui têm isso. Cada um tem um nome específico, né? A Disney usa o Multipass, a Aham. Universal usa o Express Pass, Aham. o SeaWorld, o Busch Gardens usam o Quick Quill. Então, cada um tem a sua nomenclatura, mas todos eles têm o seu fura-fila. Que Então, legal. E agora vem cá, falar em Universal, tá abrindo um novo parque aí da Universal que vai ter alguns brinquedos que já está sendo comentado. tá abrindo. Nós estamos no finalzinho de março, início de abril. Aham. Faltam aí menos de um mês,
quase, né? Nossa, Dia já 22 tá. de maio inaugura. Porque tem que ser antes do verão, né? Tem que ser antes do verão, porque alguns problemas vão acontecer até o verão. O verão Aham. é tudo hiperlotado aqui. Cheio. A cidade automaticamente vai estar, principalmente de brasileiros, vai estar mais cheia. A gente tem um Mundial de Clubes aqui, com muitos clubes Ah, brasileiros verdade, também que vão legal. jogar. Aham. Palmeiras, Flamengo, Fluminense, Botafogo. Então, o que a gente tem já de cliente fazendo seus planejamentos para esse período. E ainda, fora isso, ainda tem esse parque novo, ainda tem Que o Epic, legal. que vai inaugurar. Nesse momento, ele ainda não inaugurou, falta um mês e pouco para que ele Uhum. inaugure. Possivelmente a gente vai lá antes para conhecer, enfim, contar um pouquinho mais da nossa experiência e ajudar mais ainda as famílias para ter uma visitação mais perfeita. Tem muita gente ansioso para a abertura desse Inclusive parque. a gente. Vai dizer que você não tá. Eu sei que você não gosta de parque, mas vai dizer que você não tá. Não, lógico que eu tô, porque assim, do Mario Kart, né? Que já existe em outros Aham, parques. A gente já tem a área do Mario na Universal da Califórnia, na aham. Universal do Japão. A do Japão é ainda um pouco maior, tá? Do que a da Califórnia, que só tem mesmo ali a areazinha do Mario, mas aqui vai ser realmente a maior de todas elas. Isso, então, e tá sendo bem comentado porque o Mario faz parte da nossa infância, da infância dos nossos filhos e por aí vai. Não, Todo mundo vai curtir não só o essa área mundo do Mario. Mario, eles vão trazer também toda aquela mitologia dos monstros, né? Frankenstein, Olha que legal. lobisomem. Lá vai ter uma área chamada Dark Universe, que é Olha que só dos massa. monstros também. Fizeram um castelo lá do Conde Drácula, Acredito gigantesco. então que no próximo ano, não, no próximo não, nesse ano que tem o Horror Night, que é da Universal, vai explorar bem o novo parque. Então, talvez eles tenham alguma coisa de decoração e etc. A Universal, ela, já no mundo todo, ela tem essa característica de ter o Horror Nights na própria Universal, Aham. né? Então, eu não acredito, quer dizer, eu tenho certeza absoluta, porque eu já tenho as informações, de que o Horror Night vai continuar acontecendo na Universal, Aham. mas sem dúvida nenhuma você tem ali um apelo gigante para Pro dar novo esse clima parque. de Halloween no novo parque Que mesmo. legal. E vamos voltar ali nas famílias que vêm. Eh, Quando vem a família no parque, vocês recepcionam ela pela manhã e faz assessoria em todo o dia do parque. Durante o dia todinho. Uhum. Qual a vantagem para essa família em ter o guia no parque? O que que ela consegue aproveitar mais do que quem vai sozinho? Então, quando você tá, por exemplo, se a gente for falar de Disney, a Disney usa um sistema que é um sistema baseado ali em slots, né, em Uhum. espaços de horários, reservas ali antecipadas. Então, é muito difícil você curtir com a família, aproveitar as atrações, né, se deslumbrar com tudo aquilo e ainda ficar de frente a um telefone tentando Procurando, modificar aham. o seu dia. Então, quando a gente faz toda essa logística, nós vamos cuidar disso. Né? As famílias vão só pensar em se divertir e seguir aquilo Então que vai a gente está chegar, vai planejando. seguir o cronograma de vocês, já vai ter um roteiro traçado de cada horário em cada brinquedo Exatamente. específico. Como tudo é com horário, né? Às vezes uma atração fecha, a gente precisa Ah, recolocar uma outra no lugar, a gente precisa modificar aquele horário da atração que fechou. Então, o nosso intuito é que cada família perca o mínimo de tempo possível entre uma atração e outra que e legal, que a gente possa, logicamente, concluir ali as atrações que do legal. parque no menor tempo possível. Porque assim, não é barato um dia de parque, Não. né? Então, se a pessoa tem 1 ou 2 dias num parque específico, se ela tem a sua ajuda, ela vai aproveitar muito mais o Com parque certeza. inteiro devido à agilidade do tempo Com com a certeza. logística. Que Com legal. certeza. Na verdade, nós da T4T, a gente tem uma estrutura bacana, a gente tem vários colaboradores, mas existem outras empresas também que fazem um trabalho muito legal, e eu acho que o importante é isso, é que você possa ter aí uma relação com uma empresa que você confie, com profissionais que se dediquem por Uhum, você, pela sua uhum, viagem. Claro, a gente está sempre aqui, mas a gente conhece inúmeras empresas, inúmeros profissionais que também se dedicam, uhum. e eu acho que isso é o importante, é que vocês tenham uma viagem segura, né? Exato. A gente recentemente teve um problema aí gigantesco de golpe com uma empresa grande,
tá? Que vendia muito e que de repente decretou falência, não entregou os ingressos. Nossa, aí Muitas famílias entraram em contato com a gente Aham. tentou ajudar, tentou auxiliar, mas é Meu importante. Deus, aí é acabar com o sonho de uma Então, é família. importante que você estude a empresa, estude o profissional que vai te Exato. ajudar, para que você realmente confie nele e que ele possa te proporcionar aquela viagem dos sonhos. Esse é o nosso lema, é o que a gente faz por aqui, é isso. Entra no Instagram da T4T, veja os pacotes que eles oferecem para vocês. É com muita confiabilidade que vocês vão acompanhar através das redes sociais dele todo o histórico de centenas, até milhares de famílias que já vieram aqui. Neto, para quem vai vir, vem com uma turma de 4 pessoas, 5 pessoas. A sua empresa, para o primeiro, estou falando para o primeiro que está vendo isso aqui e marcar a gente no Instagram, vai ganhar um brinde da T4T. Não vou nem dizer que é um brinde, não, tá? Vou dizer que é um presente mesmo. Ah lá. Vamos preparar um kitzinho bacana. Se a pessoa for na Disney, a gente prepara um kit bacana da Disney. Se for para a Universal, a gente prepara um kit bacana da Universal. Dependendo do parque que você quiser ir e do momento que você vem, a gente vai conseguir te presentear aí com mais dias de parque. Se você fizer essa assessoria com a gente, você vai fazer ali 3 dias de parque, a gente vai dar mais um para você. Você vai fazer 2 dias de parque, a gente vai dar mais um para você também. Então, ó, é para ter a viagem dos sonhos. Anota aí, tá? Galera, vocês ouviram isso. Vai vir para cá. O primeiro que repostar a gente vai ganhar mais um dia de parque, fechando com a T4T. Neto, muito bacana a nossa conversa. Gostei muito de saber mais detalhes sobre toda a assessoria. Eu queria que brevemente você pudesse passar para quem está nos ouvindo. Fala um pouquinho sobre a vontade dessas pessoas de vir. Qual o seu conselho? O que você, do seu coração, você falaria para quem tem o interesse de vir viver aqui ou quer vir passear aqui? Fala o que você sinta de coração para essas pessoas. Eu acho que o primeiro ponto de tudo é você ter planejamento. Você, quando se planeja, quando você alinha suas ideias, eu acho que você consegue fazer qualquer coisa. Então, se você tem aquele sonho, se você tem aquela vontade, nós aqui estamos sempre abertos, tá? A gente recebe muitos contatos de pessoas que só têm a vontade, só têm o sonho e ainda não tem muita coisa planejada. Basta que vocês chamem a gente já vai começar a colocar você ali mais norteado do que você precisa, entender o que é que você já tem, orientar com o que você vai precisar fazer, até dar uma base boa de quanto é que você vai gastar dependendo da tua família, dependendo do que você pensa na tua viagem. Então, eu acho que isso seria o principal, você se planejar. Muita gente, às vezes, nem tenta ver, nem tenta se planejar, porque acha que pode ser caro, acha que pode ser inalcançável. E eu acho que se você se planeja, você consegue. E detalhes sobre o planejamento. Quem planeja para vir, seja para passear ou para morar, e tem uma assessoria com sabedoria sobre o assunto, vai facilitar que o passeio seja até mais econômico. Porque se você vier sem planejamento, você vai pagar mais na locação do carro, mais na estadia, mais no valor do parque, não vai aproveitar o parque da forma que quer, vai vir para morar, se não tiver uma assessoria de como tudo acontece, você pode pôr a sua vida em mais dificuldade. Que a gente está assustando, sendo sensacionalista, é somente para que sejam conscientes que aqui é Estados Unidos, dólar em relação a real custa, e para que o passeio ou para que a moradia seja um sucesso, planeje. Verdade. Muito A experiência em curtos caminhos, hein? Anota aí. Com toda certeza. A experiência vale muito e está aqui transmitindo para vocês a experiência sobre toda essa assessoria. Neto, muito obrigado pela conversa. Imagina, um prazer. Fiquei muito feliz de você receber a gente aqui. Queria pedir a todos os nossos amigos que curtam o nosso canal, né? Isso vai fortalecer. Aperte o sininho aí para ficarem por dentro das nossas novidades. E que sigam o Instagram da T4T. Acompanhe, chame o Neto, planeje o seu passeio e venha divertir com a gente aqui.
muito obrigado. Eu que tenho que agradecer. Já te conheço há muito tempo, sei da tua luta aí, da tua guerra. Mais um projeto bacana. E você pode sempre que precisar contar comigo, que eu estou aqui de braços abertos. Muito obrigado. Sempre do teu lado te ajudar em tudo. Isso é recíproco. Queria aqui lembrar que a gente se conheceu lá no passado através do Juninho Lang. Lembra do Juninho? Verdade, do Juninho. Acabaram de ter outro filho agora, né? Juninho, se você estiver vendo aí, um beijo, um abraço. Se ele não estiver vendo, a gente vai mandar para ele. Deixa aí, se ele não ver o meu vídeo. Tamo junto, pessoal. Fique com Deus. Até a próxima. Até o próximo episódio do Ganhando na América. Cada episódio uma história diferente. Vamos que vamos. Muito obrigado, Neto. Tchau, pessoal. Obrigado. Até a próxima.